Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2. Alguém me arruma uma Bíblia? Tem uma Bíblia aqui? Vamos mudar tudo hoje aqui. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa carta foi escrita à igreja de Éfeso. Mais ou menos, por volta do ano 50, depois que Cristo morreu, mais ou menos 50 anos depois da morte de Cristo, para ser exato, 38 anos depois da morte de Cristo, Jerusalém foi destruída. O exército romano decidiu invadir Jerusalém, invadir o templo, invadir tudo. Jerusalém fez uma resistência a Roma, que era o império que dominava, e destruíram Jerusalém. Então, em 70 depois de Cristo, Jesus morreu no ano 33, em 70 depois de Cristo, foi destruída Jerusalém. E aí, os judeus convertidos ao cristianismo foram dispersos para vários lugares do mundo. Foram espalhados por todo lado. Então, Tiago, irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, foi para a região da Espanha. Naquela época, alguns foram para a região da Ásia, outros foram para Roma e assim por diante. Naquele momento, todos os apóstolos que estavam com Jesus foram martirizados. Todos foram mortos naquele momento. A não ser um. Quem foi? João. João não foi morto. O único apóstolo que viu a crucificação, porque no momento que eles estavam sendo perseguidos, que Jesus foi preso, todos fugiram. O único que ficou ali acompanhando a crucificação foi o apóstolo João. Quem aqui tem 17 anos de idade? O apóstolo João tinha 17 anos de idade quando Jesus foi crucificado. Dizem os historiadores, era o mais novo dos apóstolos, 17 anos de idade. E por ser o mais novo, é incrível como ele foi o único que não correu. Na hora do pau comer, ele não correu. Ele estava ali e aguentou a situação toda, viu Jesus crucificado. E foi o único que não foi martirizado. Enquanto isso, nós vemos um dos Tiagos com a cabeça cortada. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Outros foram apedrejados, outros receberam lanças, flechas e assim por diante. Todos foram mortos de maneira violenta. João não. João ele foi preso pelos romanos e foi enviado para uma ilha, para a ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, ele começou a buscar a Deus. Teve um tempo de busca a Deus. E durante um desses momentos de busca, Jesus apareceu para ele. E ele viu Jesus, que já havia aparecido para 400 irmãos, depois da ressurreição. Muita gente tinha visto Jesus, mas ele viu Jesus. E Jesus começou a mostrar para ele o que aconteceria no final dos tempos. E nesse momento, ele escreve essa carta, que é chamada de a Carta da Revelação. Onde Deus revelando o final dos tempos. Então a nossa Apocalipse, o nome desse livro, é Revelações, na maioria das línguas. E o apóstolo João escrevendo isso na ilha de Patmos, ele começa a ver detalhes do final dos tempos. E aí, esse anjo que aparece para ele, Jesus em forma de anjo, começa a dar informações para as igrejas que eram as igrejas mais famosas da época. Uma dessas revelações é essa que eu li agora, para a igreja de Éfeso. Então, a igreja de Éfeso, ele tem 3 coisas distintas para dizer. Ele começa de cara, dizendo, ele dá a credencial dele. Olha o que Jesus diz. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, quer dizer, ao pastor, ao líder de lá, escreve para ele e diz: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro.
Então, Jesus aparece e fala, ó, avisa para eles, quem está falando sou eu, aquele que tem na mão as 7 estrelas. Para Éfeso fazia sentido isso. É como, entenda uma coisa, igreja, comigo com a Estela, a gente já ouviu várias palavras parecidas, né? Mas, por exemplo, quando eu ouvi a primeira vez sobre pastorear uma igreja, eu perguntei, Deus, e aí, eu fui chamado para isso mesmo? O cara virou no trem e falou o que para mim? Abre Apocalipse 3:7. E ele leu. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva. Esse era o texto. Da chave da casa de Davi, a chave da adoração. Então, quando a gente está viajando para algum lugar, às vezes a pessoa vira do nada e fala, Deus fala de Filadélfia sobre você. Eu já sei que é Deus falando. É uma credencial praticamente. Ou quando vira e fala o texto de Josué 1:7, ó, seja forte e corajoso. Não vira nem para a direita nem para a esquerda, cumpre aquilo que Deus te deu. Eu já sei que é Deus falando comigo. Porque são as credenciais que Deus usa para falar comigo. Esse texto fez sentido para a igreja de Éfeso. As credenciais foram usadas para eles. Eu conheço um cara que ele ficou durante umas 2 semanas, nas madrugadas, sem dormir, tendo uma visão de Jesus no espaço segurando as 7 estrelas. E por onde ele olhava, ele via Jesus quando ele fechava os olhos. À noite, então, ele nem queria dormir, porque ele ficava o tempo todo vendo as estrelas planando na mão dele e Jesus com a boca iluminada com a espada. Porque essa é uma credencial, é uma forma que Jesus se manifesta, se demonstra para a igreja. Aí, olha o que ele fala aqui, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos, não são, e tu achaste mentirosos. Então ele faz aqui um elogio para Éfeso. Só que ele fala para Éfeso que Éfeso deveria tomar cuidado. Olha lá, versículo 5, lembra-te. 4, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te depois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Então, aqui Jesus chama a atenção da igreja de Éfeso. Ele chama Éfeso para voltar ao amor de novo convertido. Quem aqui lembra como você era quando era novo convertido? Alguém aqui lembra como é que você era? Novo convertido? Aquele que acredita, aquele que busca, aquele que quer cada vez mais de Deus. Aqui Jesus chama Éfeso para voltar a esse primeiro amor. E aí, ele tem uma promessa no final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Igreja, olha a promessa. Ele fala que aquele que ficar firme até o final, aquele que vencer as provações que virão, ele vai dar o quê? Vai dar de comer da árvore da vida. Então aqui, ó, você pode entrar aqui no ritual judeu da Estela e pegar um melão para comer. As senhoras prepararam uma mesa de frutas, gostoso. Agora imagina Jesus preparar para você uma mesa de frutas. E nessa mesa de frutas ter para comer do fruto da árvore da vida. Quando Adão e Eva pecaram, Deus colocou anjos na porta do jardim para impedir que Adão e Eva, pecadores, entrassem e comessem de novo do fruto da árvore da vida. Porque se eles comessem, eles viveriam para sempre. E os anjos foram colocados ali para impedir, para que eles não comessem do fruto da árvore da vida. E aí, o que Jesus promete agora para a igreja de Éfeso? Se você voltar ao seu primeiro amor, eu vou dar de comer para você do fruto da árvore da vida. Olha o tamanho da promessa. Para uma igreja inteira. Seguindo a leitura, versículo 8, Apocalipse 2:8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. De novo, Jesus usa outra credencial. Avisa para Esmirna, outra igreja famosa da época, que quem está falando com eles é o primeiro e o último. Em algumas traduções, o alfa e o ômega. Aquele que morreu e reviveu. Eu não sei como isso faria sentido para Esmirna, mas quem recebeu a carta lá sabia. Lembra da credencial? Se você já ouviu de Deus algumas coisas, deve ter percebido que ele sempre fala da mesma forma com você. Porque ele tem credenciais para falar com você. Se você não ouviu, é melhor se consagrar. É melhor gastar um tempo de jejum e oração para entender como é que ele fala com você.
Mas Deus tem credenciais para a forma de falar. E para Esmirna isso fez sentido. Virar para Esmirna e falar, ó, quem está falando é Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, morreu e reviveu, faz sentido para Esmirna. E aí olha o que ele diz: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Olha que interessante. Ele fala para Esmirna: eu sei que aqueles que são seguidores de Satanás, e fingem ser de judeus e não são, eu sei que eles vão se levantar contra você. Ele ainda fala de 10 dias de prisão para eles. Mas ele deixa claro: aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Imagina Jesus receber a pessoa e colocar uma coroa de salvação na cabeça dela. E no final, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então ele está falando que não vai ter morte eterna para aqueles que vencerem. Outra promessa. Qual era a promessa para a igreja de Éfeso? Um banquete com ele e comer do fruto da árvore da vida. Qual que é a promessa para a igreja de Esmirna? A coroa da vida. Continuando a leitura. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Outra identidade aqui, outra assinatura para mostrar. Ainda que não faça sentido para a gente, para essa igreja faz. Se você já leu o Apocalipse inteiro, deve ter visto que Jesus aparece, a língua dele como uma espada que tem duas lâminas. Isso faz sentido para eles. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, aqui Jesus fala para a igreja de Pérgamo que ele está aceitando pessoas que profetizam maldições contra as outras. Pesado isso. Pulando. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha a promessa de Jesus para a igreja de Pérgamo. Que se você permanecer fiel até o fim, se você é de Pérgamo, olha o que ele está prometendo. Ele está prometendo que vai dar de comer do maná escondido. O alimento que ninguém recebeu. Não é só um pão de mel que caiu do céu. Nesse caso é um escondido. Que Deus tem para algumas pessoas que vão passar por essa situação. E aí ele diz: e dar-lhe uma pedra branca com um novo nome escrito. Como se Deus trocasse seu nome e desse um nome que só você e ele sabem. E aqui Deus trabalha com uma forma de carinho com Pérgamo, de nome escondido e maná escondido. Um alimento que só você e ele conheceriam. Olha a profundidade. E te dá um novo nome que só ele sabe. Como se ele falasse com você com carinho, só ele e você. Mistérios. Deus tratando com um carinho de mistérios. Prosseguindo na leitura. A igreja de Tiatira, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Essa assinatura aqui eu conheço gente que já viu Jesus dessa forma. Que já viu olhos, chamas de fogo nos olhos dele, e já viu os pés dele brilhando. Então quem já viu isso, reconhece a assinatura e sabe que é ele. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé,
e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vocês segundo as vossas obras. Então aqui, ele deixa claro para a igreja de Tiatira que ele conhece as obras, o amor e o zelo de Tiatira, mas ao mesmo tempo, que Tiatira tolera que uma líder dessa igreja manipule as pessoas e as mentes e promova a prostituição e promova a adultério. E ele fala de forma muito pesada sobre essa mulher ficar de cama e até os filhos serem punidos. Mas aí ele vem com uma promessa para Tiatira. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Olha o que ele está dizendo. Ele não vai permitir que venham mais pesos, além daqueles que foram ditos para as pessoas que estavam em pecado aqui. Mas ele fala, retende o que você tem. Ainda que você, olha no começo do texto, ainda que você tenha a sua fraqueza, a sua dificuldade, mas você tem buscado, retende essa salvação, essa coragem. É como se ele dissesse, você não consegue dar todos os passos que eu espero, mas os passos que você já dá, mantém eles. Guarda isso com você. Jesus não está pedindo perfeição de Tiatira. Ele não está pedindo sequer para que eles entrem com juízo em relação a tolerar Jezabel. Ele disse que ele vai entrar com juízo e não tolerar Jezabel. Mas olha o que ele diz. Ele diz, retende o que você tem e guarda até eu voltar. Permanece firme nessa obediência até eu voltar. E aí ele diz, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Apocalipse fala de Jesus vindo reinar sobre a terra. E ele fala que aqueles que vencerem, que reterem o que ele deu até o final, vão governar com ele sobre as nações. E ele faz uma promessa, não só de um maná escondido agora ele promete, sabe o quê? O que ele promete, igreja? A estrela da manhã. Ele fala de iniciar um tempo. Sabe quando está tudo escuro? Imagina aqui, época de Israel, João numa ilha, olhando. Tudo escuro, nenhuma luz, nada. Totalmente escuro. E aí começa aquela última estrela da manhã levantando e iluminando. Essa luz que brilha na escuridão, ele promete para aquele que reter o que ele deu até o final. Continuando a leitura. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A outra assinatura dele para Sardes. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha só que interessante. Para Sardes ele fala, arruma logo os seus pecados, porque antes que você menos espere, eu venho. Toda a referência de Jesus, como já aconteceu lá nos evangelhos, de ladrão, ele está falando de alguém que vem no meio da noite, quando ninguém espera. Ele está falando que não dá tempo de arrumar a vida. Ele está falando que tem que arrumar logo, porque a qualquer momento ele vem. Eu já ouvi gente dizendo, quando eu era novinho eu acreditava que Jesus estava voltando. Tentava sempre manter minha vida certa, mas ele não voltou. Desculpa de quem quer viver em pecado.
não dá tempo de arrumar a vida. Qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento. Ele pode voltar a qualquer momento. Não dá tempo de arrumar a vida. E não é uma aposta que você perde R$10 ou você perde um carro, uma casa. Você está perdendo a vida eterna. Não dá para apostar. Nós não temos nada para apostar com ele. A recomendação é clara. Mudar de atitude. Se arrepender, voltar atrás, consertar. Porque ele vai vir como um ladrão à noite. E quando menos espera, está ali diante de nós. E olha o que ele fala para Sardes. Ele fala para Sardes que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ainda que é uma igreja, Sardes, que o povo olha e fala, puxa, como é legal lá. Como eles estão bem? Estão mortos. Mortos em seus pecados. E Jesus chama a atenção de Sardes. Virei a você como um ladrão à noite. Não saberá quando eu virei. Continuando. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual que é a promessa para Sardes, igreja? A promessa para Sardes é Jesus vir para Sardes, trocar a roupa daquelas pessoas, colocarem roupas brancas. E branca não é só a cor branca, é sem sujeira, sem falha, sem mancha, sem nenhum defeito. E andar com Ele. Porque andarão, o texto diz, eles andarão com Ele. E eles confessará diante do Pai. Jesus virá para Deus Pai e falar, está vendo aqui a Lucélia? Aqui a Lucélia de branco do meu lado, está vendo? Imagina, Natanael, Jesus chegar e falar, Pai, esse aqui é Natanael, olha a roupa branca dele. Ele te confessar diante do Pai. O Pai falar, quem é esse? Meu discípulo, meu filho, está aqui, ó, do meu lado. Comprei e ele me obedeceu. Ainda que lá em Sardes, quase todo mundo estava vivendo em pecado. Tinham alguns de roupa branca. Eles obedeceram justos. E eu troquei as roupas deles. Aqui, Pai, te apresento eles. Ó. Jesus levando um rebanho diante do Pai. De roupas brancas na sua presença. Prosseguindo a leitura. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Essa assinatura todos nós conhecemos. Muito bem. Vou falar para vocês que a gente estava no interior da Zâmbia, chegando num culto. E aí tem um profeta meio doido lá, ele vira para mim e fala, o Senhor diz que é Ele que tem a chave da casa de Davi, Ele abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu falei, beleza. Então Deus já mandou eu aqui mesmo. Aí a gente chega lá na Espanha para um culto, antes de eu pregar num culto na Espanha, vamos ler um texto. Eu queria ler Apocalipse 3:7. Falei, puxa. É como se Deus já deixasse sempre claro o que Ele está pretendendo quando Ele começa a revelar sobre isso. Aí eu vou lá nos Estados Unidos, chega lá um cara falando assim, eu descobri que tudo Deus abre através da adoração. Vou ler a chave de Davi de novo aí. A assinatura. Jesus dá a assinatura para que a gente saiba que é Ele falando. Lembrando que Filadélfia é amor de irmãos. Mas vamos lá, versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa para Filadélfia: ser uma coluna no templo de Deus. O que vocês entendem como isso? Quando que ser uma coluna é algo bom? Para que serve uma coluna, igreja? Sustentar, para que mais? Alguma coisa mais?
estrutura. Muito bom. Quando ser uma coluna é algo bom? Deus fala assim, ó, farei de você uma coluna do templo do meu Deus. Sabe o templo de Deus? Nos céus, aonde os anjos vão lá, se revezam para adorar? Aonde nossas orações aqui sobem como fumaça e vão parar lá no incensário dele? Ali, aonde está o trono? Aonde a gente gostaria de ficar ali só passando a mão no dedão do pé dele ali? Porque tão gigante, a gente está aqui no tamanho do dedão do pé dele. Imagina ele falar para você que você vai ficar sempre ali. 24 horas naquela adoração do templo dele. É quase um móvel. É quase uma coluna ali. Aqui na terra a coluna é algo de sustentação. No templo dele, eu imagino aquelas pessoas de branco que você não sabe separar quais são, mas elas estão sempre ali. Andando para lá e para cá e adorando e cantando e falando e conversando com adultos e se divertindo e se alegrando, felizes. E dançam e cantam e celebram. São praticamente parte daquele lugar. E aí olha o que ele promete. Eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escrevei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Espera aí, Deus tinha falado algumas igrejas antes que ele ia dar uma pedra com o novo nome da pessoa escrito. E agora que ele está falando para o pessoal de Filadélfia, que ele vai escrever neles o novo nome dele. O nome da cidade dele, a Nova Jerusalém, que ninguém sabe o nome que ela terá. Se você conhece um pouco mais de Apocalipse, você vai lembrar que Deus está construindo uma cidade nos céus. E que depois de passarem uns 1000 anos aqui na terra, ele vai destruir essa terra, ele vai descer a cidade eterna dele, perfeita, que ele fez para nós morarmos. E a cidade tem um nome. E para os que vencerem da igreja de Filadélfia, ele vai escrever neles o nome dele e da cidade. Essa semana o Arthur me perguntou, qual é o nome de Deus? Essa é uma longa história, daria uma pregação inteira falar sobre os nomes possíveis de Deus. Mas eu sei que além dos nomes que ele revelou na palavra, durante toda a história da civilização, ele também tem um novo nome que ninguém sabe. Deus tem um novo nome que ninguém sabe. E que será escrito naqueles que vencerem da igreja de Filadélfia. Eles terão uma marca. Essa marca será o novo nome de Deus. Continuando a leitura. A última igreja. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha o que ele fala para Laodiceia. Laodiceia, você é uma igreja morna. Você não é nem quente nem frio. Igreja, durante todos esses anos de crente, eu vi várias interpretações para quente e frio. Já vi falando, sabe aquela pessoa mais do chambalaia? É o quente. Aquele mais que fica mais na dele, parado, é o mais frio. Já vi gente falando, não, o quente é aquele que é ativo, ele faz coisas para Deus. O frio é aquele que ele é mais receoso, ele estuda mais as coisas. Sei lá. Eu sei que Deus está falando aqui de duas temperaturas possíveis. E uma delas é algo que tem a ver com o Espírito Santo. Porque fogo no Novo Testamento é Espírito Santo. Sabiam que só aparece fogo 2 vezes? 3 vezes no Novo Testamento? Interessante isso. Alguém pode me falar onde aparece? Novo Testamento? Eu sei que estou devendo algumas trufas aí, eu vou pagar. Vamos lá, eu vou falar para vocês, vai. Voltando. Eu estou falando de Laodiceia. Ser quente ou frio, não ser morno. Aparece fogo, o primeiro lugar que aparece fogo é quando Pedro e os discípulos, atenção aqui, Pedro e os discípulos vão pescar, estão abandonando os assuntos de Cristo, estão tristes, e Jesus aparece, Jesus ressuscita e aparece para eles, mais uma vez, e nesse momento, Jesus faz uma fogueira para assar os peixes. Primeira vez que aparece fogo no Novo Testamento.
Segunda vez que aparece fogo é quando há o batismo do Pentecostes, que o Espírito Santo desce com línguas como fogo. Terceiro momento é quando em Éfeso os livros de bruxaria são queimados. Oxa vida, eu ouvi isso ontem e não lembrei. Oxa vida. O fogo ele aparece na restauração do chamado de Pedro. O fogo aparece na capacitação do Espírito Santo. E o fogo aparece na libertação dos livros de bruxaria de Éfeso. E aí quando fala aqui, antes você fosse frio ou quente, mas porque é morno, te vomitarei da minha boca. Deus não tem como Laodiceia, entenda? Ele não tem crítica ao que é muito quente ou o que é muito frio. A crítica é o que não está nem lá nem cá. Ele ainda fala, antes fosse frio ou quente. Ele não fala, sejam todos quentes, sejam todos frios. Ele fala, antes seja frio ou quente. Mas porque você não é nem uma coisa nem outra, te vomitarei da minha boca. E aqui, Jesus faz uma crítica a quem acha que a sua prosperidade é o mais importante na sua vida espiritual. Entenda isso. Ele fala assim, não é porque você tem um iPhone 6, TV a cabo, carro zero, que você tem alguma coisa. Não é porque é uma super casa, um super emprego, um super estudo, dinheiro no bolso, que você tem alguma coisa. Ele deixa claro aqui que Laodiceia era uma igreja rica, mas essa riqueza não tinha nada a ver com santidade. Aí na opinião dele, olha o que ele diz. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Laodiceia diz, ser uma igreja rica e não ter falta de nada. E olha o que Jesus diz para ela, para essa igreja. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Na visão física, riqueza e prosperidade. Jesus com o olho espiritual, nudez, vergonha, pobreza. Jesus chama a atenção de Laodiceia, porque a imagem aqui era tudo para Laodiceia. Jesus fala assim, nenhum problema em você querer ter riqueza. Ele fala, mas compre a minha riqueza. Ele ainda fala, compre do meu ouro refinado. É como se ele falasse, seja rico aos meus olhos, não aos olhos das pessoas. Seja rico dos meus valores, e não os valores das pessoas. Ele fala a Jesus, compra de mim ouro refinado. Ele está falando do ouro que é preparado no fogo. Porque o fogo queima a tinta, a sujeira, as impurezas. Essa peça de ouro, ela está... tem uma peça de ouro. Sei lá, isso aqui de ouro. Mas tem uma parte que é de tinta, uma parte que é de prata, uma parte que é de bronze, de cobre. Põe tudo no fogo, porque tudo vai queimar e vai ficar só o ouro. Como se ele falasse, pega a Laodiceia e põe a Laodiceia no fogo, o que restar é ouro. Ele fala, compra de mim ouro refinado. E aí qual é a promessa para a Laodiceia, igreja? Olha aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O que Jesus promete para Laodiceia, igreja? O que ele promete? Sentar no trono com ele. Sentar no trono com ele. Bom, isso era a introdução da palavra, agora eu vou pregar. Temos 7 promessas de Deus para as igrejas de Apocalipse. Vamos retornar? Primeira igreja. Eu andei na Bíblia, hein? Aqui. Igreja de Éfeso. Qual era a promessa? Qual era a promessa para a igreja de Éfeso? Comer com ele um banquete preparado por Jesus com a árvore da vida. Igreja de Esmirna. Qual era a promessa para a igreja de Esmirna? Coroa da vida. Terceira igreja de Pérgamo. Qual que é a promessa para a igreja de Pérgamo? O maná escondido e a pedra branca com um novo nome secreto. Qual era a promessa para a igreja de Tiatira? Poder para governar as nações com ele e a estrela da manhã. Qual era a promessa para a igreja de Sardes? Vestes brancas. Terá o nome no livro da vida e ele vai confessá-lo diante do Pai. Qual era a promessa para a igreja de Filadélfia? Ser uma coluna no santuário de Deus e receber o novo nome de Deus escrito. Qual era a promessa para a igreja de Laodiceia?
sentar-se com ele no trono. Igreja, há diversas teorias sobre essas 7 igrejas. Todos eram igrejas reais na época que foram escritos. Na época que João escreveu isso, na ilha de Patmos, todos eram reais. Existiam ali, receberam realmente uma carta. Esses textos foram escritos, entregues na mão do pastor da igreja, de Jesus para pastor fulano de tal. Há várias teorias de que essas igrejas também se refletiram, a igreja de Cristo, no decorrer dos séculos. Como se a gente agora estamos nos últimos dias, estivéssemos vivendo um tempo de Laodiceia, onde a igreja acha que é rica e não tem santidade. Mas eu vou falar para vocês, as promessas para as 7 igrejas são para todos nós. Nós enfrentamos as provações que estão escritas para as 7 igrejas. Os crentes dessa época agora, que se arriscam e vão lá enfrentar o inimigo, e vão lá repreender o inimigo, vão lá orar por curas e milagres e poder, que encaram a sociedade como testemunhas de Cristo, vão enfrentar as provações que as 7 igrejas enfrentaram, vão encarar a Jezabel, vão encarar os falsos judeus, vão encarar a sinagoga de Satanás, vão entrar em lugares que são a sombra de Satanás, enfrentarão tudo isso que está para as 7 igrejas, e em compensação, tem essas 7 promessas sobre a igreja. Se você ficar fiel até o fim, você vai comer da mesa dele, e vai comer do fruto da vida. Se você for fiel e resistir até o fim, a coroa da vida será colocada na sua cabeça. Se você resistir e não ceder ao inimigo, você vai receber uma pedra branca com seu novo nome, roupas brancas, você estará no trono com ele, governará com ele, ele vai te confessar diante do Pai. Todas as promessas são para todos os filhos. Deus não é um Deus de filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Não existe o super crente e o pouco crente perto dele. Ele tem chamados específicos, chamados diferentes para as pessoas. Mas ele não ama mais um do que o outro. As promessas são para todos os que obedecem e seguem. A promessa feita para 7 igrejas é feita para você. Se você resistir e aguentar, se você dizer não para o pecado, se você dizer não para Jezabel, para a prostituição, dizer não para a sinagoga de Satanás, dizer não para os nicolaítas, dizer não para os discípulos de Balaão, todas essas tentações que estão para as 7 igrejas, se você disser não para a falsa riqueza de aparência, se você comprar o ouro refinado, resistir até o final, todas as promessas são suas, igreja. Amém? Você crê nisso? Deus te convida a andar como aquele que tem essas promessas sobre a sua vida. Eu te pergunto, sabendo disso, como é que você vai andar agora? Sabendo que que nós juntos somos a igreja andando pela terra, com promessas tão grandes sobre nós, como é que você vai andar agora? O que é que muda na sua vida? Tenha atenção, igreja. Eu gosto muito do texto em que Moisés escreve, dizendo que as bênçãos do Senhor perseguiriam aqueles que o seguem e alcançariam. Entenda uma coisa, se Deus falou algo para você, é uma profecia, vai acontecer. Mas não é você que corre atrás da profecia, é a profecia que corre atrás de você, ela que te busca para acontecer. Porque quando Deus lança palavras, as palavras estão no mundo do Espírito, correndo para te alcançar e acontecer. Qual que é o seu papel? Estar preparado para que ela se cumpra na sua vida. Entenda? Se eu viro para o Danilo e falo, Danilo, se eu sou Deus, viro para ele e falo, você vai ser prefeito de Suzano. Não, só porque ele está de peruca, você vai ligar para ele, não deixa quieto. Vocês são irmãos, mas ele está de peruca. O Danilo vai ficar que nem doido vivendo para viver isso? Vivendo para viver isso que é legal, né? Mas correndo atrás para que isso aconteça? Desculpe, não. Sabe por quê? O papel dele é estar na posição, preparado para que a palavra de Deus se cumpra na vida dele. Igreja, o seu papel é estar na posição para que essas promessas das 7 igrejas se cumpram na sua vida. Amém? Está entendendo? Não é você que corre atrás da profecia. Você vai falar, não, agora eu já vou andar de branco, porque um dia eu estarei de roupas brancas. Sando de branco agora. Agora eu já vou ficar igual uma coluna.
no templo de Deus. Não, é a profecia que corre atrás de você para se cumprir. Não é você que corre atrás da profecia, mas é você. É o receptáculo, olha, bonito isso, hein? O receptáculo da palavra profética de Deus. Quando fala receptáculo, todo mundo lembra do caça-fantasmas, né? Joga aquela caixinha, receptáculo, pisa aqui, ela abre e puxa as coisas. Você é assim para a promessa de Deus. Você preparado, a promessa de Deus te alcança e se cumpre na sua vida. Você não busca, ela te busca, ela te alcança. Você anda e a presença de Deus anda atrás de você para se cumprir em você. Você só tem que preparar o quê? A sua vida para que isso se cumpra. Amém, igreja? Feche os olhos, vamos orar. Senhor, o que temos que fazer, Pai, para estarmos preparados para sermos a manifestação da sua graça nesse povo? Pergunta isso para Deus. Fala, Senhor, o que eu tenho que fazer, Senhor, para que essas promessas se cumpram em mim? Pergunta para Ele. Só do barzinho aí também, pergunta para Ele. Fala, Senhor, o que eu tenho que fazer? O que tem que corrigir em mim, consertar em mim, para que isso se cumpra em mim? Senhor, fala conosco. Senhor, aumenta a sua presença aqui, Senhor. Senhor, aumenta a sua presença aqui. Pede para Ele. Pede para Ele falar contigo. As promessas do Senhor estão disponíveis para nós. Aliás, elas querem se cumprir. Pergunta para Ele, igreja. O que Ele espera de você hoje, para que hoje as promessas dEle possam começar a se cumprir na sua vida? Pergunta para Ele. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos da sua presença. Nós queremos a sua presença. Queremos andar, Pai, como agentes da sua presença. Nos capacita, Senhor. Vem sobre nós com a tua graça. Vem sobre nós com o teu poder. Te pedimos, Pai, fala conosco. Nós queremos cumprir, Pai, todas as suas palavras. Queremos realizar a tua vontade. Para isso nos capacita, Pai, e nos estabelece. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém?